Boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Leandro Boldrini, Graciele, Edelvânia e Evandro são condenados pela morte de Bernardo. Ao vivo de Três Passos, todas as informações sobre o último dia de julgamento e as penas que cada um terá que cumprir. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Caso Bernardo. Depois de 50 horas de julgamento em Três Passos, a sentença dos réus começou a ser conhecida há pouco. Vamos direto para lá com o repórter Andrei Rosseto. Andrei, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Felipe, todos os réus, os 4 réus, foram condenados. Leandro Boldrini por homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Graciele Ugolini, a madrasta de Bernardo, homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. Edelvânia Virganovich, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. E o irmão dela, Evandro Virganovich, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Nesse momento, a juíza Sucilene Velli continua lendo a sentença, Felipe. Vamos acompanhar lá dentro da sala de júri daqui do Fórum de Três Passos. 36/12, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 13/4/2014 até a presente data, totalizando 1.797 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, pelo que vai mantido o regime inicial fechado. Reconheço a hediondez do crime de homicídio praticado pelo réu, forte no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90. Da ré Graciele Ugolini. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase, dosimetria. Culpabilidade identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais da imputada e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, excedeu o ordinário. Nessa senda, aponto que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente, na medida em que a acusada e o corréu Leandro perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere, especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do corréu. Felipe, aqui a gente vê a mobilização da população de Três Passos aqui. Ela interrompeu o trânsito na principal avenida da cidade, a Avenida Júlio de Castilhos, a população na expectativa. Anteriormente, uns minutos atrás, houve comemoração aqui, quando a juíza proferiu a condenação de todos os 4 réus, a população acompanhando. Esse é o dia de maior movimentação aqui em frente ao Fórum de Três Passos, cidade de 24 mil habitantes que ficou chocada lá em 2014 com a morte do menino Bernardo no dia 4 de abril. O corpo foi encontrado 10 dias depois em Frederico Westphalen, cidade que fica a menos de 100 quilômetros aqui de Três Passos. Aqui a gente vê as pessoas pedindo justiça e foi um resultado que a maioria da população aqui esperava, Felipe, e se fez justiça, como esse povo está dizendo aqui. Agora nós vamos voltar lá para dentro da sala do júri, onde a juíza Sucilene Velli continua lendo a sentença. Acentuada por parte da ré. No dia da morte de Bernardo, a ré, o corréu, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas. Sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nessa fase. As circunstâncias desbordaram do ordinário. De acordo com as provas coligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a corréa Graciele, com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2/4/2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Westphalen, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soda cáustica jogada sobre o cadáver da vítima.
bem como do medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possuía apenas 11 anos de idade na data do fato, certidão de nascimento de folha 1603, circunstância que se mostra reprovável não só pela juventude da vítima, o que será valorado na terceira fase, considerando a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, mas também pela covardia que a ação perpetrada, especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato da ré ter matado uma criança nas circunstâncias escritas acima denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumento a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão. A pena de Graciele Ugolini, 16 anos e 6 meses de prisão. Segue falando a juíza Sucilene Verlin no foro de Três Passos. Da primeira, motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, usada para qualificar o homicídio para agravar a pena, sendo elas: ter a acusada cometido o crime por motivo fútil, artigo 61, 2A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 2D do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 61, 2 do C do Código Penal, razão pela qual aumento a pena provisória em 2 anos para cada agravante. Presente ainda a agravante prevista no artigo 61, inciso 2F do Código Penal, considerando que o crime foi cometido prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação na medida em que a vítima Bernardo residia com a acusada, pelo que aumenta a pena provisória em 2 anos. Não obstante o pedido defensivo, deixe de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, considerando que parcial, na medida em que a acusada confessou a prática do crime diverso do que pronunciada e condenada, confissão qualificada, o que não importa em redução na sua pena. Ademais, a confissão parcial da acusada não foi utilizada como prova para ensejar a condenação da ré pelo Conselho de Sentença. Assim, torno a pena intermediária em 24 anos e 6 meses de reclusão. Felipe, a gente segue acompanhando aqui em frente ao Fórum de Três Passos, as pessoas agora há pouco gritando justiça. A pena de Leandro Bernardo, de Leonardo Boldrini, saiu agora, todos os réus, né, condenados. A pena de Leandro Boldrini por homicídio quádruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica é de 33 anos e 8 meses, Felipe. 33 anos e 8 meses. Todos os 4 réus condenados, mas Leandro Boldrini aí com uma pena de 33 anos e 8 meses, uma pena que era esperada por operadores jurídicos que nós conversamos informalmente aqui em frente ao Fórum de Três Passos, Felipe. Eles até deram uma pena, arriscaram uma pena maior, né, uma pena máxima de 40 anos, mas os jurados, a Sucilene Verlin definiu a pena em 33 anos e 8 meses. E a juíza, nesse momento, segue relatando a pena de Graciele Ugolini. Vamos continuar acompanhando. Circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte da ré. No dia da morte de Bernardo, a ré, o corréu Leandro, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumento a pena em 2 meses de reclusão. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.
A gente está aqui em frente ao Fórum de Três Passos, Felipe, acompanhando aqui com a população, que ficou muito eufórica quando saiu a condenação dos réus. E ao meu lado está a dona Ledia. A senhora já esperava, né, que se fizesse justiça? Com certeza. Sinceramente, era isso que toda a população nós estávamos esperando. A senhora esperava também? Viu a pena 33 anos? Com certeza, com certeza, de todos. O que o menino Bernardo representava aqui para Três Passos? O menino acho que nasceu para trazer e provar ao povo que ainda existe justiça. A senhora tinha alguma relação? Conhecia ele? Eu conhecia ele desde pequenininho. Depois ele foi crescendo, quando ele era pequeno, ele morava ao lado da minha irmã que mora aqui. Depois ele foi crescendo e a gente viu ele crescer. Como é que era o menino Bernardo? Muito querido, muito dócil, muito amado. A senhora agora está mais aliviada em saber que depois de 5 anos... Sempre, toda a minha vida, trabalhei com crianças na escola, então criança é tudo. Criança é amor, criança é esperança. Tá bom, obrigado pelo seu relato, viu? Felipe, a gente continua acompanhando a leitura da sentença pela juíza Sucilene Verli. Da vítima. Aumento a pena provisória em 3 meses de reclusão para cada circunstância agravante. Presente também a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65(3) do Código Penal, considerando que a ré confessou, durante a sessão de julgamento, ter ocultado o cadáver da vítima, razão pela qual reduz em 3 meses de reclusão. Assim, torna a pena intermediária em 1 ano e 11 meses de reclusão e 21 dias multa. Terceira fase, ausentes causas de especial aumento ou diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em 1 ano e 11 meses de reclusão e 21 dias multa. Concurso material. Por fim, reconheço configurado o concurso material entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 34 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, condeno a ré no pagamento de 20 dias de multa à razão de 1/3 do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento de pena. Fixo o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/12... Você acompanha ao vivo a sentença da juíza Sucilene Verli no caso Bernardo. Os 4 réus foram condenados. A pena total de Leandro Boldrini, 33 anos e 8 meses. De Graciele Ugolini, 34 anos e 7 meses. Em instantes, a juíza ainda se pronuncia a respeito de Graciele Ugolini. Em instantes, saberemos a definição das penas de Edelvânia e Evandro Virganovics. Vamos continuar acompanhando o que diz a juíza Sucilene Verli no Foro de Três Passos, onde os 4 réus do caso Bernardo foram condenados. Fechado. Reconheço a hediondez do crime de homicídio praticado pelo réu, forte no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90. Ré Edelvânia Virganovics. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase, culpabilidade identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação a gente continua aqui em frente ao Fórum de Três Passos. Ao meu lado está a Roseli Santos, ela que veio acompanhar também, né, Roseli? Leva no peito aqui um adesivo, Corrente do Bem, pedindo justiça pelo menino Bernardo. Nesse momento, Roseli, o que está passando pela sua cabeça? É pouco os anos que eles estão sendo condenados, porque no meu caso eu daria uma pena máxima, perpétua. Porque gente assim não pode estar, nem dentro do presídio eles não poderiam estar, já deveriam estar mortos. Fosse comigo, eu cortaria pedacinhos deles e cada pedacinho eu botaria um pouquinho de soda para ele sentir um pouquinho da dor.
que essa criança sentiu. Mesmo que tivesse com uma injeção, mas imagina quando estava se recuperando, além de estar enterrado, colocado isso. Isso é uma crueldade sem tamanho, porque a gente que tem filho, olha, tem dias que a gente nem dorme de noite cuidando deles. Imagina uns pais desses que tinham dinheiro para manter essa criança, para manter o estudo, para manter uma pessoa do bem, fazer o que eles fizerem. Isso aí não são considerados, são pior do que um cachorro, porque uma cadela, quando tem os filhos, alguém estranho chega perto delas, elas rugem por salvar os filhotes. Isso daí não é considerado humano, uma pessoa dessa. Isso aí é bicho. No meu ponto de vista, isso é bicho. Tem que ser condenado a 50 anos, é pouco para eles. Tá bom, muito obrigado, viu, Roseli? A gente continua acompanhando aqui, só para atualizar, Felipe, a pena da Graciele Ugolini é de 34 anos e 7 meses. Ela foi condenada por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. A gente volta a acompanhar agora a leitura da sentença com a juíza Sucilene Verli, Felipe. Só lembrando uma questão, né? Porque muita gente, claro, pede justiça e gostaria, né, de pena de morte ou de prisão perpétua. Não existem essas duas figuras na legislação brasileira. Pena máxima a ser cumprida no Brasil é de 30 anos. Eles estão condenados, no caso dos dois, né, a mais de 30 anos. O Leandro Boldrini a 33 anos e 8 meses. A Graciele Ugolini a 34 anos e 7 meses. E, infelizmente, com a progressão de regime, eles não vão cumprir nem essas penas na íntegra. Em instantes, a gente volta com novas informações do caso Bernardo, ao vivo de Três Passos. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Voltamos com imagens ao vivo do Tribunal do Júri em Três Passos. Nesse momento, a juíza Sucilene Verli divulga as informações a respeito da pena de Edelvânia Virganovitz. Ela responde por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação, ocultação de cadáver triplamente agravada. Você vê aí imagens do irmão de Edelvânia, Evandro, que também foi condenado há pouco pelo crime da morte de Bernardo Boldrini. Andrei Rosseto, em Três Passos. Menor de 14 anos. Tendo em vista que Bernardo... Felipe, voltamos aqui, a gente continua em frente ao Fórum de Três Passos, na Avenida Júlio de Castilhos, uma das principais avenidas da cidade. Ao meu lado está a Kelly Gomes. Né, Kelly? Você conhecia o Bernardo, conhecia o contexto que ele vivia, né? Era realmente um contexto lamentável. Né? Muito lamentável, mas agora está sendo feita justiça. Infelizmente, tudo que for colocado para eles ainda vai ser pouco, porque não vai trazer a vida da criança, né? Infelizmente não vai, mas está sendo feita justiça, o povo está mais calmo, né? Porque nós estávamos aguardando muito, porque às vezes a gente olhava para os painéis, o nome, e nunca era feito, né? Essa audiência, nunca era julgamento. A gente até achou que isso nunca mais ia acontecer. Graças a Deus se houve. Eu quero parabenizar em primeiro lugar a nossa juíza excelentíssima, o nosso promotor. Creio que agora, quando alguém pensar em fazer algum crime, ele vai pensar 2 vezes antes. Tá bom. Certeza. Muito obrigado, viu, Kelly? Felipe, voltamos com você. Bom, nesse momento já temos aí a divulgação da sentença de Evandro. Edelvânia foi sentenciada a 23 anos de prisão há instantes. Repetindo, portanto, as penas, Leandro Boldrini, condenado a 33 anos e 8 meses, Edelvânia Virganovitz a 23 anos de prisão e Graciele Ugolini a 34 anos e 7 meses de prisão. Vamos acompanhar um trecho do que diz nesse momento a juíza Sucilene Verli a respeito da pena de Evandro Virganovitz. O aumento a pena provisória em 3 meses de reclusão para cada circunstância agravante. Assim, torno a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Terceira fase da dosimetria.
Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição de pena, pelo que torna a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Por fim, reconheço configurado concurso material entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Você acompanhou aqui no SBT Rio Grande, segunda edição, direto de Três Passos, a informação das condenações dos 4 réus do caso Bernardo. Em instantes, no SBT Brasil, novas informações ao vivo de Três Passos com Andrei Rosseto. Boa noite. Pagamento de 14 dias multa. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.